Então, queridos amigos, resolvi desenvolver aqui com vocês quais os tipos de financiamento imobiliário, porque eu tenho constatado, e já mencionei para quem me acompanha aqui semanalmente, que cada vez mais as pessoas elas fazem os seus negócios sem entender bem o que estão fazendo. E isso acaba gerando um grande problema, né, no desenvolvimento dos contratos. E os advogados, muitas vezes, por não terem a experiência do pós-negociação, a gente acaba tendo que ficar, aliás, como os advogados não são chamados para o início da negociação e depois no pós não entendem muito bem o que aconteceu, né, a gente acaba tentando apagar o incêndio, né? E esse trabalho de apagar o incêndio, ele poderia ser mitigado, reduzido, se as pessoas tivessem um pouquinho mais de conhecimento sobre os negócios que estão à sua disposição, pudesse planejar melhor os negócios que farão, e também, né, se nós, advogados, conseguirmos compreender bem esses produtos, porque na verdade são serviços, né, que os bancos colocam à disposição, que são os financiamentos imobiliários. Se a gente entender um pouquinho melhor que tipo de serviço é esse, nós também vamos enxergar com olhos de águia, né, com olhos mais mais abertos para isso, as eventuais falhas, né? E essas falhas podem ser até mesmo falhas de informação, ou seja, quando alguém vende um produto ou um serviço sem esclarecer adequadamente para o consumidor o que ele vem estar fazendo. Então eu fiz aqui, pessoal, eu acredito que são umas 10 dicas ou mais, tá, sobre os financiamentos imobiliários, coisas que ninguém deveria deixar de saber antes de decidir fazer um financiamento imobiliário, adquirir um imóvel com financiamento imobiliário, tá? Então, são uma série de itens que eu vou relacionar, vou começar a desenvolver, fiquem à vontade para fazer os seus questionamentos, como sempre, né? Mas eu vou focar aqui um pouquinho no conteúdo, porque ele poderá ficar, né, relativamente extenso pelo volume de informações, tá? Então, eu vou abrindo pequenas janelinhas aqui de conteúdo de informações e a gente vai desenvolver um raciocínio lógico aqui. Tenho certeza que ninguém mais vai fechar um negócio, né, um negócio de financiamento imobiliário sem ter a plena convicção do que está fazendo. Pelo menos uma visão, assim, global, plena, né, das suas alternativas. E uma das coisas que normalmente dizem, e eu não discordo, tá, é que não adianta muito um advogado revisar um contrato bancário. Por quê? No sentido de o cliente chamar um advogado, né, e dizer assim, ó, tem aqui o contrato bancário, o senhor verifica para mim se eu posso assinar, né? Então, aquela revisão, não a revisão judicial, tá? Aquela revisão de contratação, e muitas pessoas dizem que não adianta nada. Por quê? Porque são contratos de adesão, são contratos que são prontos, congelados dentro de um sistema, e não existe negociação. Não há nenhum tipo de negociação. Ou você aceita 100% daquelas cláusulas, ou se você quiser discutir 1% daquelas cláusulas, você está fora, não é elegível, né, para aquela contratação. Então, se você quiser o crédito de um banco, você vai ter que submeter integralmente às regras daquele banco. Nessa perspectiva, eu concordo, então, que realmente isso não traz tanto benefício. Mas tem uma outra visão, uma outra compreensão, né, que daí eu entendo que é relevantíssimo a uma análise prévia da contratação, ainda que a gente não possa mudar as cláusulas, que é o entendimento, é a pessoa entender o que está fazendo. E quem me acompanha aqui semanalmente sabe que esses tempos eu trouxe mais uma situação que choca, né, de um cliente que veio me pedir ajuda
para uma contratação, e no decorrer das solicitações dos documentos, eu descobri que ele já tinha assinado e fechado o negócio, e ele não sabia. É um pouco chocante você descobrir, né, que o cliente está te procurando para fechar um negócio, que na verdade ele não sabe que já fechou. Então, e a falta de compreensão, e o contrato que ele firmou não tinha nenhuma relação com o negócio que ele havia me relatado. Era como se fosse assim, ó, um contrato para morar em Marte, mas na verdade a descrição toda era da Lua. Era mais ou menos assim, tá? Então, choca bastante, mas ao mesmo tempo faz a gente se dar conta de que o conhecimento, a compreensão dos negócios que a gente está firmando são fundamentais, fundamentais. Né? Tanto que depois que eu expliquei para ele o negócio que ele realmente tinha feito, a gente conseguiu salvar algumas coisas. Eu vou contando para vocês esse episódio aqui durante a nossa explanação, tá? Então, olha só, amigos, em termos de financiamento imobiliário, o que nós temos no Brasil? Tá? O que nós temos no Brasil em termos de financiamento imobiliário? Nós temos dois grandes sistemas, né, que abrangem a grande maioria, né, dos créditos imobiliários, que é o sistema financeiro de habitação, o famoso SFH, que remonta lá à década de 60, e que segue com 1000 mudanças, né, e alterações que cada governo aplica cada vez que vão mudando as regras do jogo. Essas regras vão mudando, né, durante a evolução aqui nossa, e o sistema financeiro imobiliário. Basicamente, para a gente entender a diferença dos dois, né, basicamente, o SFH, que é o mais comum de todos, que a Caixa Econômica Federal é a que mais desenvolve em cima, né, desse sistema, ele é para imóveis até R$1.500.000. Basicamente é isso. E o sistema financeiro e imobiliário, né, é para todos os outros tipos de crédito imobiliário, de forma livre, né, que os bancos podem utilizar. E aí é claro que se alguém estiver buscando um crédito imobiliário para não para habitar, né, não para habitar, e sim comercialmente, construção de um mercado, construção de um hospital, construção de uma clínica, né? Então, essas pessoas elas vão ter que se servir do SFI, né, que seria o Sistema Financeiro Imobiliário. E qual a grande diferença deles, além dessa alçada, né, que o de habitar é até 1.500, e o SFI, né, não tem essa amarra, né, ele é mais livre. Justamente a questão das amarras. O SFH, ele é mais normatizado, ele é mais cheio de regras. Então, se você não se enquadrar dentro daquelas regras, você não vai poder utilizar o SFH. Já o SFI, ele tem mais liberdade. Então, por exemplo, no sistema financeiro, né, de habitação ali, nós vamos ter um prazo máximo de 35 anos. Os prazos, via de regra, o máximo mesmo que se utiliza no Brasil são os 420 meses, né? E são os 35 anos. Esse tipo de definição é uma definição comercial que daí sim está à disposição do cliente, né? Ele pode ajustar isso quando ele estiver negociando o seu crédito imobiliário. Ele pode fazer em mais parcelas ou em menos parcelas. Este é um fator, né? Também isso, às vezes, os clientes não se dão conta disso, tá, pessoal? Muitas vezes eles imaginam, o gerente do banco, ele já tem lá uma meta, um modo de pensar, ele já se antecipa e apresenta o quadro pronto para a pessoa, e a pessoa não cogita, ela não imagina, né, que ela vai poder ajustar, por exemplo, o número de parcelas e o valor daquela parcela. Mas nos simuladores, para quem é um pouquinho mais prático, assim, né,
nessas questões, as pessoas que são mais agilizadas, elas já se dão conta disso, elas conseguem ali na própria simulação fazer esses ajustes. Tem todo tipo, né, todo tipo de cliente. Esse aspecto, pessoal, do prazo, para mim é bastante importante, tá? Pelo seguinte, o que os bancos levam em consideração no sistema, né, no financiamento imobiliário? Eles levam em consideração basicamente duas coisas: a garantia, que é o valor do imóvel, né? Tanto que eu mencionei a diferença dos dois sistemas para vocês. Então, para eles é bem importante o valor do imóvel e a capacidade, desculpa, a capacidade de pagamento, da pessoa. Então, a renda da pessoa. Em via de regra, os bancos não vão conceder nenhum tipo de financiamento que exponha mais do que 30% da renda da pessoa. Então, vejam como o sistema financeiro de habitação ele vai amarrando o negócio, né? Não que eu fosse, né, sugerir que alguém comprometesse mais do que 30% da sua renda na aquisição de um imóvel. Contudo, tem muitas pessoas que não conseguem comprovar a renda de uma maneira tão simples. Querem ver? Pensem nas pessoas que são autônomas, tá? Então, as pessoas que são autônomas, elas não têm tanta facilidade de comprovar sua renda, né? Elas podem ter fechado hoje um contrato legal para frente, ter algumas expectativas aí de rendimento, quererem fazer um negócio imobiliário que vai servir para elas, né? Imagina ela querer fazer um grande estúdio dentro da sua nova casa, então vai adquirir uma casa bacana para fazer um estúdio, desenvolver sua atividade, e aí o banco, engessadinho, né, ele vai pegar e vai olhar só para a renda dela comprovada. Então, isso é um fator ruim, né, um negativo fator do financiamento imobiliário do SFH, da habitação. E também aquelas pessoas que têm renda no estrangeiro também vão ter muita dificuldade. Então, tem muitos brasileiros que foram desenvolver suas atividades no exterior, têm uma renda no exterior, querem fazer o investimento no Brasil e também vão encontrar, né, esse tipo de dificuldade. Então, essas amarras, né, essas normas, elas acabam, né, impedindo, né, que os negócios saiam de uma maneira tão mais rápida, mais ágil, certo? Então, ficam aqui esses exemplos, né, essas dicas de grandes diferenças em termos de sistemas financeiros, ok? De habitação e imobiliário, SFH e o SFI, são os dois. Pessoal, uma das coisas mais importantes que tem em termos de custo desse dinheiro, né, é justamente a gente entender que o dinheiro tem preço. As pessoas já se acostumaram um pouquinho a entender quando a gente fala de juros, né? Então, hoje as pessoas têm uma pequena noção do que é o preço do dinheiro, que são os juros. O problema aqui no financiamento imobiliário é que eu percebo que não fica tão claro assim para as pessoas, por exemplo, que elas, quando estão fechando o financiamento imobiliário para facilitar a conta, vamos pensar no financiamento imobiliário com juros de 11% ao ano, tá? E elas fecham um contrato para 10 anos, para facilitar a conta, elas vão raciocinar, elas vão comparar com outras taxas, que eu vou falar um pouquinho adiante para vocês de mercado, que são do período integral, ao invés de comparar a taxa, né, no período anual. Explico. Algumas taxas são vendidas para a gente com um período global, né? Então, os 10 anos. Olha, eu vou te cobrar uma taxa, preço do dinheiro, então, né? O preço do dinheiro vai ser uma taxa pelos 10 anos de tanto. Pois no sistema financeiro de habitação, no SFI, as taxas elas são vendidas por ano.
Então, a taxa vai ser de 11%. Em 10 anos, são 100%. Eu nunca vi ninguém vendendo, por exemplo, né, em 30 anos, uma propaganda de banco dizendo o seguinte: compre conosco, pegue o nosso financiamento e pague apenas 333% de taxa, né, em 30 anos. Então, eu nunca enxerguei isso acontecer. Né? O que a gente enxerga acontecer é a venda da taxa anual. E isso faz sentido se a gente não comparar coisas diferentes, né? Não comparar alhos com bugalhos. Então, se a gente comparar sempre a taxas de forma anual com anual, a mensal com a mensal, aí sim nós vamos ter uma visão mais clara dessa situação. Né? Agora, se nós compararmos, muitas vezes, né, a pessoa comparar, não, a taxa é baratinha, é 2% ao mês. Né? As pessoas não têm muita noção do que significa. Então, puxa, 2% ao mês é mais de 20% ao ano, tá? É muito alta essa taxa. Então, né, a pessoa enxerga essa taxa dessa maneira. Então, ela não está comparando com a anual, ela já sai perdendo. Então, quem olha a taxa mensal, compara com a anual, ela não enxerga o preço alto do dinheiro. Mesma coisa acontece quando a gente compara uma taxa de período integral. Então, existem outros tipos de crédito imobiliário que eu não vou falar no encontro de hoje, que eu vou deixar para a próxima, mas que eles vendem a taxa do período todo. Né? Então, às vezes a gente enxerga, a minha taxa é de 17%, é de 18%. Tudo bem, mas ele está falando aí de uma taxa para 180 meses. Né? Então, nós estamos falando aí de 10 anos. Então, olha só a diferença. Então, fecha esse parênteses aqui, pessoal, para a gente que é advogado e está na orientação, né, nós entendemos um pouquinho do preço do dinheiro para poder explicar para as pessoas. Calma que eu vou voltar nesse assunto assim que for, né, que eu entrar nesse outro tema. Pois bem, sistemas de amortização. Um dos piores problemas que nós temos no cumprimento dos contratos é que as pessoas não se dão conta que elas também escolheram um sistema de amortização. Nós basicamente utilizamos 3 no Brasil, tá? Então hoje já vamos ficar com essas 3 informações. Nós temos o Appraise, o Saque e o Sacre. Para simplificar ao máximo assim, a diferença entre um e outro. A tabela Price, ela foi inventada para que as pessoas pudessem ter uma parcela fixa do início até o fim do contrato. Então, não importa se os juros do contrato sejam 10% ao ano, 11, 15, 9, 8, irrelevante. Aplica a tabela Price e você vai ter uma parcela fixa de R$500, R$1.000. E a pessoa sabe que até o final do seu contrato, em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, não muda mais essa parcela. É uma parcela fixa. É para isso que inventaram a Price. Por que no Brasil ela não funciona? Porque nós temos inflação. Né? Nós sempre tivemos inflação elevada. Nós nunca tivemos um ambiente de inflação baixa. Então, a Price não funciona porque tiveram que fazer um ajustezinho nela e encaixaram a atualização monetária para refletir a inflação. Isso criou um monstro. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa entra num financiamento, adota a tabela Price e no meio do financiamento ela já não está mais conseguindo pagar as parcelas porque elas aumentaram mais do que a renda. Lembra do comprometimento de 30%? Pois é. O banco até te analisa no início, mas depois, se o teu rendimento não está acompanhando a evolução da parcela, é um problema seu. Né? Então, em termos de planejamento, é muito importante que a pessoa compreenda que se ela adotar um sistema Price de amortização, vai haver um aumento, ela vai sentir bastante o aumento das parcelas. Isso decorre de vários fatores, mas o principal é o seguinte,
Imagina lá que você está num jogo de videogame e tem que matar um monstro para passar de fase. E o teu tiro de metralhadora, aquele, é um monte de tirinho, que são as prestações, mas eles são tão fraquinhos que o monstro continua vindo para cima de você e ele vai te pegar, né? E aí você fica naquela tensão, indo para trás para tentar dar mais tiro para conseguir enfrentar o monstro. Então, a Price, ela tem isso. A tua prestação, ela atinge bem pouquinho do saldo devedor. A maior parte é pagamento de juros. Então, se eu tenho só um pouquinho de saldo devedor sendo baixado e eu estou pagando bastante juros, faz com que o meu saldo devedor continue aumentando muito. O meu monstro é muito mais forte do que o meu poder de pagamento. Daí que surgiram as estratégias, né? Daqui que surgem as estratégias financeiras, que eu não discordo também, que é a pessoa que entrou numa dessas tentar pagar pelo menos 2 parcelas por mês. Então ela paga a do mês mais a última, para tentar antecipar e reduzir o efeito, né, este efeito aí do aumento do saldo devedor, né, para evitar esse efeito aí do pagamento dos juros. E o grande problema, embora essa estratégia seja correta em termos de precaução e de negócio, o problema é que a gente tem uma questão cultural no Brasil que dificilmente um brasileiro ele adquire um imóvel abaixo da sua capacidade máxima de pagamento. Então, se eu hoje estou com uma situação financeira boa para adquirir um imóvel de 1 quarto, eu vou lá e adquiro logo de 2. Se eu hoje estou com uma situação financeira boa para adquirir um imóvel num bairro legal, eu vou lá e adquiro um imóvel num bairro mais de uma categoria superior, né? Então a gente tem culturalmente, a gente sempre dá um passo um pouquinho maior do que a nossa perna. Então essa estratégia de pagar as 2 parcelas seria para a pessoa, né, que respeitou a sua capacidade de pagamento, tá? Então fecha também esses parênteses aqui. Voltando para saque, né? E qual que seria a diferença da saque? Bom, daí então criaram a saque, que é justamente a ideia, né, de você abater mais os juros. Então, o sistema de amortização é um pouco diferente. Ele ainda vai ter lá dentro dela a acumulação, né, os juros compostos, é esse efeito que faz o saldo devedor subir. Só que a saque, ela vai ter uma característica que tu vai pagar a parcela mais cara no início e ela vai diminuindo. Então, é mais caro, é um desconforto, né? Mas pelo menos a pessoa sabe que a parcela não vai ficar em desconformidade com a sua capacidade de pagamento. Essa é a ideia. Você inverte um pouquinho a lógica com essa saque. E a saque é uma misturinha, tá? Uma misturinha, fica um meio termo ali entre a price e a saque, então ela não tem todo aquele efeito de evolução, né, que teria na price, de aumento, de incremento do valor, mas também, né, não é tão mais elevado assim no início, tá? Então são estratégias que as pessoas têm para enfrentar esse negócio. Quem será, pergunto para os colegas, qual o nosso cliente que faz toda essa análise e avaliação? Será que temos muitos clientes que fazem esse tipo de autoquestionamento na hora de fechar o seu contrato? Pois eu defendo a ideia de que a gente pode ajudá-los nós fazendo por eles esse tipo de questionamento, tá? Eu tenho certeza que de 10 pessoas, 9 não se preocupam, nunca se deram conta deste tipo de questão, porque matemática já não é uma questão, né, que a gente gosta muito. Então imagina a gente fazer isso, né, em termos de matemática financeira, fazer esse tipo de observação. Pois bem, um outro aspecto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: uma coisa que atrapalha bastante o uso dos sistemas financeiros imobiliários para o brasileiro é que ele não financia 100% do imóvel, ele tem que dar uma entrada de 20%, tá? Então esse é um ponto também negativo em termos do sistema de financiamento imobiliário. Nem todo mundo tem estes 20% iniciais, tá?
Outra dica, parece incrível, mas as pessoas não se dão conta, quando elas estão escolhendo ali o financiamento e te trazem o contrato para você ler, que elas vão ter muitos custos adicionais. Como eu acabei de mencionar, que a nossa cultura é de a gente estressa ao máximo a nossa renda, né? Nós brasileiros temos essa cultura, então é muito importante também, eu acho que faz parte do nosso trabalho alertar o cliente que ele vai ter os custos, né, com os tributos que estão cada vez mais elevados, né, e vai ter mudança aí para frente de aumento tributário, como sempre, né, nunca não aconteceu aumento tributário. Nós temos taxa de avaliação do imóvel, né, outros tipos de taxas bancárias que vão sendo integradas ali nesses custos. Então, esses custos adicionais, o cliente tem que estar alerta, tem que estar preparado para isso quando ele vai fazer um financiamento imobiliário, tá? Pois bem, colegas, um, um, um método, uma maneira de aquisição de imóveis novos, né, que mais tem se destacado no Brasil, ela acaba sendo um puxadinho aqui, né, dos sistemas de financiamento imobiliário, porque elas são como se fosse um financiamento prévio ao financiamento definitivo. Eu estou falando aqui da taxa de evolução de obra, como alguns gostam de chamar, ou juros de obra, como eu prefiro chamar para ficar mais claro. Então, está cada vez mais comum que as construtoras elas pegam dinheiro no banco e colocam para o adquirente pagar os juros desse dinheiro, porque este dinheiro é para construir a unidade para o adquirente. É um método, é um mecanismo de estímulo para os empreendedores do ramo da construção civil para que eles consigam construir mais habitações, né, mais prédios. Bom, este é o que menos os clientes compreendem, tá? Por quê? Porque, na verdade, você está pagando um boleto durante todo o período em que o prédio está sendo construído, ou a casa está sendo construída, mas este boleto não abate o seu saldo devedor. O seu saldo devedor fica lá atualizando pelo método, né, pelo índice que você escolheu, que você negociou, que está lá previsto no contrato que você assinou, e você não está pagando ele. Tá? Dentro da própria Caixa Econômica Federal, eu vi que ela tem guias, ela publicou coisas explicando sobre isso, tá? E aí eu tirei até algumas frases que eles utilizam para deixar bem claro para a pessoa. Então, olha só, eles têm lá num determinado guia de explicação sobre os juros de obra, eles dizem o seguinte, ó, sobre o início do período de amortização da dívida e responsabilidade por atrasos. Tem um tópico que trata disso, sobre o início da amortização da dívida. Então, quem não está alerta, quem não entende muito disso, não se dá conta do seguinte: se eles estão dizendo que existe um início do período de amortização da dívida, é porque existe um tempo que eu pago e o que eu estou pagando não amortiza a dívida. Isto quer dizer que o preço que eu estou pagando no meu imóvel é superior àquilo que eu me dei conta. Então, vou tentar traduzir isso aqui, tá? Imaginemos que eu estou achando que eu vou comprar um imóvel por 300 mil reais, mas eu me comprometi durante 30 meses da construção pagar 500 reais por mês de juro de obra. Então, continuo tendo o imóvel de 300, mas aqueles 500 não abatem dos 300. Aqueles 500 é só para construir, para permitir que a consultora use aquele recurso para a construção do imóvel. Eu vou pagar por ele lá no final. Esses 300 eles vão aumentando durante os 30 meses, é o saldo devedor. Aí a Caixa diz, ó, sobre o início do período de amortização da dívida. O início da amortização da dívida, olha o que eles escrevem lá no guia. É após a fase de construção. O pagamento muda para o boleto, débito em folha ou em conta, e aí eles dão lá o tipo de operação. A amortização começa com a conclusão da obra.
e a aplicação total dos recursos. Então, o consultor tem que provar que aplicou todo o recurso que ela emprestou dentro da obra, porque a obra vai ser a garantia dela, então a obra tem que ser valiosa, tem que ter todo aquele valor empregado na construção, para garantir a qualidade da construção, né, que o imóvel que a Caixa vai receber. Aí esse imóvel vai ser entregue para a Caixa como garantia em alienação fiduciária e você vai passar a pagar a alienação fiduciária. Ali naquele momento que inicia a amortização. Então, olha, eu acabei de falar sobre métodos de amortização para esse saque-sacre. Não iniciou esses sistemas. Eu estou pagando o juro de obra. Deu para compreender isso? É interessante, né, que as pessoas fazem esse negócio todos os dias e não entenderam ainda que é assim que funciona, tá? A construtora, inclusive, ela vai ter o último pagamento da última etapa da construção da obra bloqueada até que ela comprove que está completamente construída a obra e que foi aplicados os recursos todos dentro da obra. Então, é todo um sistema feito, né, para que a construção seja finalizada. Ok? Se atrasou a obra, o que a Caixa diz? Se atrasar a obra, aí a construtora vai passar a ser a responsável, tá? Ela vai passar a ser a responsável pelo atraso da obra, né, pelo pagamento dos juros de obra, em nome do cliente, até após passados 6 meses, após passados 6 meses do início da obra. Tá? Então, uma vez que ultrapassados 6 meses do atraso da obra, a entrega da obra, desculpa, aí a Caixa passa a cobrar diretamente da construtora, que é o prazo de tolerância dos 180 dias da lei do distrato. Tá? Então, eles já estão prevendo isso. Havendo atraso de obra, o juro de obra deixa de ser de responsabilidade do adquirente e passa a ser da própria construtora após 6 meses de atraso. Legal, né? Pois bem, outra observação, tá, colegas? O Minha Casa Minha Vida, ele está dentro do sistema financeiro de habitação. Ele é um puxadinho dentro do SFH com regras próprias, tá? Com as suas seu específico regramento. Qual que é a diferença dele? Ele é mais engessadinho ainda, que ele tem faixas de uso, né? Então, ele tem a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Na 1, ele vai atender famílias que têm renda de até 2.000 e poucos reais, 2.600, se eu não me engano. Depois, na faixa 2, né, vai até 4,5, mais ou menos, né? Não me lembro aqui de cabeça. E na faixa 3, tá, vai ser de 4,5 até 8.000 reais. Então, qual que é a diferença do Minha Casa Minha Vida em relação ao SFH comum? É que ele tem um limitador do preço dos juros. Tá? Então, ali tem uma limitação do preço dos juros. Então, para a faixa 1, aquela, né, vai até 4,5%, alguma coisa desse tipo, entre 4 e 4,5%. Depois, na faixa 2, vai até uns 7%, e na faixa 3 vai até uns 8%. Então, tem uma limitação do preço do dinheiro. E também o governo entra com subsídio, né, de parte do preço do dinheiro, ao invés do cliente ir pagando tudo, né, com o seu parcelamento, com o seu financiamento, o próprio governo libera uma parte de um pagamento, torno de 40 mil reais, alguma coisa assim, né, direto para o construtor. Tá? Então, é isto. Né? Esse é o famoso sistema do Minha Casa Minha Vida, ok? Para ser elegível também tem aquele critério de valor imobiliário, aí tu não vai poder botar um imóvel de 1,5 milhão que nem a gente bota, né, no SFH, muito menos os do SFI, né? Então aqui vai ter uma faixa ali de 250 a 350 mil reais, mais ou menos. Tem que consultar porque está sempre alterando, né, essas faixas. Bacana, tem que consultar no momento da contratação, certo? Fora desses dois sistemas
de financiamento imobiliário, pessoal, existe ainda a possibilidade de nós fazermos um financiamento direto com a construtora. Também existem as construtoras que ofertam o seu próprio método, mecanismo de parcelamento. Qual a vantagem disso? Elas têm mais flexibilidade, porque elas vão entender melhor, avaliar o cliente de uma maneira mais orgânica, da capacidade dele de pagamento. Olha o problema lá dos autônomos ou das pessoas que têm renda no exterior, né? Então vai facilitar esse tipo de perfil, né? E também a questão da entrada, né? Então a entrada é a construtora que vai definir isso. Às vezes ela pode fazer uma entrada bem pequenininha, uma adesão e depois alguns balões, a gente costuma dizer, né? Então essa forma de pagamento não é propriamente um financiamento, porque financiamento ele é próprio do serviço prestado por bancos. Eu entendo que tecnicamente isso é um parcelamento, né? Um parcelamento, né? A gente vai numa loja e parcela para pagar uma determinada mercadoria. Então, o parcelamento direto com a construtora é uma realidade, tá? E tem essas vantagens. Alguns entendem que não vale a pena porque entendem que fica mais caro do que os juros que estão sendo cobrados por algumas instituições financeiras. Isto não é uma verdade absoluta. Existem construtoras que têm condições piores, mas existem construtoras que têm condições melhores, né? Só que às vezes um menor prazo, alguma coisa desse tipo. Mas tudo depende daí da estratégia comercial. Então, é válido também avaliar isso. E aí, o que a consultora pode cobrar? Algumas cobram apenas atualização monetária, durante a obra o INCC, e depois do fim da obra o IPCA. E outras cobram juros e atualização monetária, tá? Mas tu não vai enxergar construtoras cobrando mais do que 1% de juros ao mês. Via de regra, para elas serem competitivas, elas vão cobrar 0,5%, alguma coisa desse tipo, mais a atualização monetária, tá? Então, só para a gente ter um parâmetro, né, pessoal, só para a gente ter um pequeno parâmetro, assim, de como é que isso funciona. O sistema de negociação direto com a construtora pode variar, tá? O normal é isso que eu falei, o adquirente vai lá, tem a tabela, né, de venda da construtora, ele enxerga os balões, as parcelas, os pagamentos, vai estar ali o INCC até quando, ou se é IPCA, ou se é IGPM, os juros, vai estar tudo ali bem descrito e o preço do imóvel, que também dá para negociar. Como são dois privados, tudo é negociável, né? Diferente de um banco. Um banco vou dizer, um banco também é privado, Rafael, mais ou menos, né? No Brasil é um privado mais fechado, né? Porque eles têm um oligopólio, né? Então não é tão iniciativa privada assim, não é o iniciativa privada raiz, é uma iniciativa privada Nutella, né? Aquele que tem proteção estatal. Então, voltando aqui, para a construtora, você pode ter esse sistema que é o adquirente, vai lá, escolhe o imóvel, adquire, mas você também tem outras construtoras que estão escolhendo agora colocar o adquirente como sócio, tá? Sócio de uma SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, ou sócio por meio de SCP, né? Que é a sociedade aquela em que você é sócio só de investimento, mas você não participa propriamente da operação. Então, na SPE seria um modelo de que tu participa da operação, e na SCP você só coloca o dinheiro e recebe como resultado do dinheiro colocado o imóvel, né? Então, o imóvel ele vai ser o resultado do teu investimento. Aqui, gente, tem prós e contras, né? Prós, se você sabe exatamente o que você está fazendo, você tem uma pegada um pouco mais clara, talvez tenham vantagens interessantes aqui, até mesmo no barateamento, tá? Reduz um pouco o custo para a incorporadora, para a construtora,
né, reduz alguns custos para ela, que seria da entrega e emissão de nota fiscal para o consumidor final, tem algumas vantagenzinhas, então o preço do imóvel poderia reduzir. Então, seria uma vantagem, né, fazer esse tipo de negócio. E o problema é que algumas pessoas não entendem que estão entrando nesse tipo de negócio, e se entrar no mais PE, que é a operação, você ainda estaria adicionando à sua condição o risco de ser um empresário, né, porque você passa a ser um sócio de uma empresa, tá? Então, você passa a ter algumas responsabilidades societárias. Então, se não está muito claro para você isso, você não confia plenamente na empresa, não conhece, não domina, né, ou não tem alguém, um consultor, um conselheiro, né, que possa te acompanhar nisso, aí realmente não é tão recomendável, tá? Agora, se você tem esse conhecimento, tem um assessoramento, é interessante, né? É interessante, pode ser que você faça melhores negócios. E o terceiro método é o condomínio de construção. Então, direto com a construtora, tu pode ser um adquirente comum, tu pode entrar de sócio, ou tu pode ainda participar de um condomínio de construção, que é quando todas as pessoas que serão os adquirentes se reúnem e vão pagando para a construtora construir a obra, né? E aí vai ter uma arrecadação que nem um condomínio, só que esse condomínio é de um edifício ou de uma casa, ou de casas que ainda não estão prontas. E aí você vai colocando dinheiro todo mês e a obra vai crescendo. Este método, ele pode ser utilizado, claro, em grupos de pessoas que querem, sei lá, investir, né, em construção, mas ele é mais usado, ele é muito mais utilizado quando há uma quebra da construtora. E aí você substitui a construtora, você tira ela fora, assume a obra e toca a obra até o final. É quando mais se utiliza, né, esse mecanismo, tá? Então, seriam essas as formas de pagamento, né, diretamente com a construtora. Não é financiamento imobiliário, tá? Não é financiamento imobiliário, mas eu tenho que mencionar aqui para vocês também os consórcios imobiliários, tá? Então, o sistema de consórcio é um sistema homologado pelo Banco Central, é um sistema que dá acesso a um crédito imobiliário, só que ele não trabalha com nenhuma dessas lógicas aqui que a gente conversou hoje, nem com sistema de amortização, nem com juros, nem com nada. Ele é outra lógica. Ele é uma lógica em que as pessoas aportam seus recursos e a força do grupo faz com que elas tenham um crédito. E aí elas pagam uma taxa de administração por uma administradora cuidar, né, desses créditos dentro de grupos. Não vou falar sobre isso hoje com vocês, porque eu vou falar no nosso próximo encontro, eu vou comparar vantagens e desvantagens entre o crédito de financiamento com o crédito, né, imobiliário de consórcio, tá? Então, vou deixar isso, que é um tema que daí vai ser muito mais amplo, não daria tempo da gente concluir hoje, legal? Pois bem, queridos colegas, e aí, o que vocês acham? Será que essas informações estão chegando lá na ponta? Será que os nossos clientes, quando estão fazendo seus negócios imobiliários, estão utilizando desses créditos? Será que eles têm toda essa informação? Pergunto para vocês isso, né? Vocês acham que eles estão bem orientados? Será que os bancos estão jogando limpo? Não no sentido de que estão fazendo alguma coisa escondida, mas no sentido de que as pessoas conseguem compreender o que elas estão assinando, né? Vocês acham que tudo isso que eu mencionei aqui para vocês sobre financiamento imobiliário são coisas que estão claras e dominadas por cada um dos sujeitos que busca por esse tipo de crédito? Então, lembra lá daquele amigo que eu mencionei para vocês, que pediu ajuda para aquisição do imóvel, ele já tinha comprado e não sabia que já tinha comprado. Pois então, deixa eu comentar
com vocês, né? O que aconteceu ali? Depois que eu expliquei para ele, eu disse para ele, olha, o que você me falou que o negócio que você fez não é o que está nesse contrato. Este contrato aqui que você me encaminhou é um contrato padrão de juros de obra. Olhem só, colegas, era um contrato padrão de juros de obra. E ele me dizia que ele tinha feito um contrato de parcelamento direto com a construtora. E ele não tinha possibilidade, que ele tinha feito uma renegociação com o banco, ele não tinha a possibilidade de passar por aquele banco. Então, nem isso. Então, só direto com a construtora mesmo daria certo para ele fazer esse negócio. Só se fosse direto com a construtora, porque o banco, ele não teria ainda, porque ele estava em processo de quitação de uma renegociação, que iria terminar no final do ano, ok, ia dar certo. Mas não passaria, pela questão da análise de renda e tudo mais, né? E mesmo assim foi fechado aquele negócio. Aí eu peguei e fiz umas 6 ou 7 perguntas, não me lembro agora, né, para ele encaminhar para a construtora, porque segundo ele tinha feito aquele negócio, ele confiava muito naquela construtora e tal. E qual não é a surpresa? Que as respostas formais que vieram por e-mail da construtora confirmaram o negócio que ele me disse que tinha feito. Então, a consultora foi respondendo, dizendo, isso não está no contrato porque a gente combinou assim, isso não está assim porque a gente combinou assim. E eles foram respondendo e explicando que no caso dele, inclusive a pergunta sobre se eles tinham feito análise de crédito dele no banco, porque a gente sabia que não poderia, não passaria, eles disseram, não foi feito, que a gente está fazendo direto contigo. Confirmaram tudo. E aí, evidentemente que a minha orientação, né, foi que ele arquivasse esse e-mail, inclusive em PDF, lugar seguro, e colocasse como anexo ao contrato que ele firmou, porque sem sombra de dúvidas, né, essas informações que foram questionadas, dentro daquele prazo de 30 dias que a lei do distrato permite, né, dos esclarecimentos, passam a fazer parte integrante desse contrato. Eu disse para ele, não, se você confia nessa empresa, ele disse que confiava e tal, que ele tinha uma relação, né, ele era fornecedor também dessa empresa, então, como ele tinha essa relação de confiança e como eles tinham realmente, né, pelo seu diretor lá, confirmado que tinha feito o negócio nesses termos direto e não um contrato de juros de obra, que foi o que tinha sido preenchido, né, eu disse para ele, então tá, arquiva isso, guarda, né, e vai ser feliz, porque com essa prova aqui que você tem agora, eles não vão poder te cobrar nada além, né, disso que foi prometido, combinado, estabelecido, né, entre vocês. Então, olha só que coisa mais maluca, né, gente? Bacana, gostaram do assunto, colegas? Vocês curtiram